O que o milionário dono da empresa descobre ao observar a mendiga negra dançando sozinha? Em um dia ensolarado, a cidade vibrava. O trânsito de carros luxo parou, formando um mar de metal reluzente. Alex, um milionário com um futuro brilhante, via tudo do conforto de sua limusine. Mas em meio às conversas sobre negócios no telefone, seu olhar se fixou em uma figura solitária na calçada. Uma mulher negra dançava. Era como se o mundo tivesse parado e aquela dança rasgasse a superficialidade de sua vida. Luna se movia com uma mistura de dor e alegria, cada passo uma declaração de resistência. Uma brisa leve fazia suas roupas esvoaçarem, enquanto ela se entregava ao ritmo. O olhar de Alex não conseguia desviar. O brilho de seu sorriso e a intensidade de sua expressão o capturaram completamente. Ele ficou ali, hipnotizado, absorvendo a essência daquela dança que falava de algo profundo e humano. As pessoas ao redor se aglomeravam, algumas murmurando, outras lançando olhares de desaprovação. Alex sentiu um nó na garganta. Naquele momento, tudo parecia totalmente trivial ao lado daquela mulher. A vida que levava, com reuniões e contratos, parecia tão vazia. Ele apertou o botão para parar a limusine e, antes que pudesse pensar duas vezes, saiu. Ao se aproximar, Alex notou que os olhos de Luna brilhavam com uma força peculiar, como estrelas em uma noite sem luar. Sem esconder a curiosidade, ele perguntou o que a trazia ali, dançando sozinha. Com um sorriso triste, ela contou que tinha sido uma bailarina de sucesso até perder tudo após uma tragédia familiar. A dança agora era um lembrete de quem ela era e também de tudo que havia perdido. Conforme conversavam, Alex sentiu que havia mais. Um mistério pairava no ar. Luna começou a contar sobre sua família e uma conexão inesperada surgiu. Ela mencionou um membro perdido, alguém que Alex nunca imaginaria estar relacionado a ele. Um frio percorreu sua espinha. Como poderia tudo isso estar ligado à sua fortuna? A cada revelação, Alex sentia um chamado para ajudar, mas a sombra do passado de sua própria família o fazia hesitar. Deveria se envolver ou era mais seguro voltar para sua vida de riqueza e comodidade? Enquanto se perdia em pensamentos, um homem apareceu ao fundo. O olhar ameaçador dele estabeleceu um clima de tensão inegável. A presença desse homem evocou lembranças de um passado sombrio, tanto para Luna quanto para Alex. A dúvida pairou no ar. Alex se viu diante de uma encruzilhada. Deveria arriscar tudo para confrontar os fantasmas familiares ou recuar e deixar Luna enfrentar a tempestade sozinha? Um dilema moral, um jogo arriscado, no eco distante de uma sirene. Enquanto a cidade continuava a girar em seu ritmo frenético, Alex sentiu que sua vida mudara para sempre. O som da dança de Luna ainda soava em seus ouvidos, lembrando de que havia muito mais a ser descoberto. Afinal, ele estava prestes a se envolver em um turbilhão de segredos e verdades que transformariam não apenas suas vidas, mas também o legado de suas famílias. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o ar ao redor parecia carregar uma tensão palpável, Alex encarava Luna, completamente imerso em sua história. As palavras dela soavam como uma música, tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes. O homem ao fundo, cuja presença sombria pesava sobre eles, parecia estar se aproximando. Cada passo que ele dava ressoava como um tambor na mente de Alex. Eu não sei se posso ajudar, murmurou Alex, a voz embargada. Sua história é dolorosa. Ele hesitava, embora um sentimento crescente o empurrasse para a frente. Mas e se as consequências desse envolvimento fossem maiores do que ele poderia suportar? Você não entende. Eu não estou aqui só por mim, insistiu Luna, seus olhos brilhando com um desespero misturado à determinação. Isso é sobre minha família e sobre você. As palavras dela ressoavam como um sino. O que você quer dizer? Alex perguntou, a confusão se transformando em ansiedade. Então, como se o universo tivesse decidido acelerar os acontecimentos, o homem ao fundo veio. Mais perto. Seu olhar estava fixo em Luna. Mas havia algo mais. Ele parecia conhecer os segredos que ela guardava. E, de repente, tudo mudou. A multidão em volta, anestesiada pelo momento, começou a dispersar quando o homem gritou. Luna, olha para você! Você tem que parar de dançar! Chegou a hora! Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Alex sentiu um frio correr por sua espinha. O rosto de Luna, antes vibrante, agora era um retrato de pavor. O que você quer? Ela falou, sua voz quase como um sussurro, mas cheia de força. O homem se aproximou, um sorriso cruel desenhando-se em seus lábios. Você sabe exatamente o que quero. O que você não sabe é que sua dança não te salvará, e agora temos contas a acertar. Conta a acertar? Sobre o que você está falando? Alex perguntou, a adrenalina batendo forte nas veias. Ele olhava para Luna como se estivesse buscando uma resposta, qualquer esperança. Mas antes que ela pudesse responder, o homem passou a mão no bolso e, num movimento ágil, puxou uma foto amarelada. Ficou visível para todos que circulavam, e Alex prendeu a respiração. Na foto, uma mulher jovem estava cercada por um grupo de pessoas, e havia uma familiaridade perturbadora. Ele tinha visto aquela mulher antes, uma sombra do passado. Seu coração disparou. Era uma das suas tias, alguém que ele sabia estar perdida para o mundo. Seu olhar fixou-se na expressão de Luna, e todo o seu ser pareceu gelar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Ela, não. Era apenas uma bailarina. Ela era parte de sua árvore genealógica, uma conexão inegável. Você é da minha família? Ele perguntou, a voz tremendo, mal conseguindo acreditar. Você precisa lembrar, Alex. Eles estão sempre observando. Eles nunca se foram, disse Luna, seu olhar um misto de medo e fervor. E, naquele instante, um grito ecoou na cidade, um rugido de um motor. O homem tinha um comparsa. Um veículo preto começou a se aproximar, e as rodas rangendo eram como alerta de um desastre prestes a acontecer. Alex olhou para Luna. Ela já parecia saber o que estava por vir. Corra! Ela gritou, mas a palavra mal tinha saído de sua boca quando o carro parou abruptamente. A porta se abriu de uma forma rápida e uma figura armada saltou. O pânico tomou conta da cena. Alex ficou paralisado por um segundo que pareceu uma eternidade, enquanto a realidade se desdobrava diante dele em agonizante lentidão. O homem ameaçador já estava literalmente diante de Luna, e o futuro deles agora pendia por um fio. Como poderiam eles escapar dessa? E que segredos ainda estavam para emergir?
A mente de Alex girava, suas decisões pesadas como chumbo, enquanto a verdade se revelava em frente aos seus olhos. O que antes era apenas curiosidade agora se tornava uma corrida contra o tempo. E a única coisa que ele sabia era que o destino de suas famílias, suas vidas, estava entrelaçado de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. O pânico tomou conta do ar, enquanto o homem ameaçador avançava. Alex sentiu o seu coração disparar, como se quisesse sair pela boca. O passado e o presente colidiam, e a verdade estava prestes a explodir. Sem pensar, ele deu um passo à frente. "Luna, fica atrás de mim!" gritou, a urgência em sua voz misturada ao desespero. Mas Luna nem se mexeu. Sua expressão era uma mescla de medo e algo mais profundo, algo que Alex não conseguia decifrar. O homem estava agora a poucos passos de distância, e a tensão tornou-se palpável. "Você acha que tem escolha, Luna? A hora da verdade chegou." Ele insistiu, acentuando suas palavras com um sorrisinho cruel. Então uma viatura policial apareceu ao fundo, luzes piscando e sirenes ressoando. Era um vislumbre de esperança, mas a chegada da polícia parecia não abalar o homem. "De jeito nenhum." "Acha mesmo que eles vão te salvar?" ele disse, rindo com desprezo. "Você e eu temos um acerto a fazer que vai muito além dessa palhaçada." De repente, sem aviso, Luna colapsou, as pernas cedendo sob ela. Alex correu para segurá-la, seus olhos buscando o brilho que ainda poderia existir naquelas íris. "Luna, o que está acontecendo?" ele perguntou, a voz trêmula. Ela apenas olhou para ele, os lábios secos murmurando. "Alex, não é seguro. A verdade é mais perigosa do que você imagina." O homem chutou uma lata de lixo com raiva e o metal se espatifou na calçada. Agora que você está aqui, Alex, vamos fazer isso do jeito certo." Ele levantou a foto amarelada, mostrando-a para todos. "Você realmente acha que sabia tudo sobre sua família? Hã?" Ele olhou para Luna com desprezo. Tanta inocência em um mundo tão podre. O estômago de Alex se revirou. Ele queria entender, mas a confusão o cercava, e ele sentia tudo desmoronar ao seu redor. O homem, antes apenas ameaçador, agora parecia um predador, observando sua presa com malícia. "Luna tem algo que te pertence, e você vai querer isso de volta, Alex." E então, como um raio que corta a noite, o homem arremessou a foto ao chão, fazendo-a se espalhar. Uma nova imagem surgiu. Alex quase não respirou. Ele viu seu pai, aquele homem que sempre teve como herói, ao lado de Luna, e a expressão de ambos era de amor, de proximidade íntima. Uma onda gelada percorreu seu corpo. Ela é... Ele gaguejou, os pensamentos uma tempestade incontrolável. "É sua irmã!" O homem gritou, com um sorriso que parecia mais uma tortura. "E se não fizer o que eu digo, posso garantir que essa relação será cortada de forma permanente." As sirenes agora eram ensurdecedoras, mas tudo o que Alex conseguia ouvir era seu coração pulsando como um tambor. Ele olhou para Luna, e o desespero em seus olhos refletiu sua própria angústia. "É verdade?" ele perguntou, o medo se misturando à confusão. Ela apenas balançou a cabeça, a lágrima escorrendo por seu rosto. "Alex, não posso, não quero que você fique preso nisso. Olhe para o que isso causou entre nossas famílias." O homem deu um passo à frente, sua presença opressiva, quase palpável. "Agora, você tem uma escolha. A vida dela ou a sua, e tudo o que você sempre conheceu." O dilema queimava em seu peito. Como poderia decidir entre salvar uma irmã desconhecida e o peso de um legado familiar? E caos se desenrolava ao seu redor, e no fundo, uma voz sussurrava:
A verdade pode ser mais devastadora do que a mentira. No clímax do momento, Alex percebeu que o futuro deles estava prestes a mudar para sempre. Mas a verdade ainda permaneceu obscura, como uma sombra no horizonte. O pânico tomou conta do ar, enquanto o homem ameaçador avançava. Alex sentiu seu coração disparar, como se quisesse sair pela boca. O passado e o presente colidiam, e a verdade estava prestes a explodir. Sem pensar, ele deu um passo à frente. Luna, fica! Atrás de mim! Gritou, a urgência em sua voz misturada ao desespero. Mas Luna nem se mexeu. Sua expressão era uma mescla de medo e algo mais profundo, algo que Alex não conseguia decifrar. O homem estava agora a poucos passos de distância e a tensão tornou-se palpável. Você acha que tem escolha, Luna? A hora da verdade chegou, ele insistiu, acentuando suas palavras com um sorrisinho cruel. Então uma viatura policial apareceu ao fundo, luzes piscando e sirenes ressoando. Era um vislumbre de esperança, mas a chegada da polícia parecia não abalar o homem de jeito nenhum. Acha mesmo que eles vão te salvar? Ele disse, rindo com desprezo. Você e eu temos um acerto a fazer que vai muito além dessa palhaçada. De repente, sem aviso, Luna colapsou, as pernas cedendo sob ela. Alex correu para segurá-la, seus olhos buscando o brilho que ainda poderia existir naquelas íris. Luna, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz trêmula. Ela apenas olhou para ele, os lábios secos murmurando. Alex, não é seguro. A verdade é mais perigosa do que você imagina. O homem chutou uma lata de lixo com raiva e o metal se espatifou na calçada. Ah! Agora que você está aqui, Alex, vamos fazer isso do jeito certo. Ele levantou a foto amarelada, mostrando-a para todos. Você realmente acha que sabia tudo sobre sua família? Hã? Ele olhou para Luna com desprezo. Tanta inocência em um mundo tão podre. O estômago de Alex se revirou. Ele queria entender, mas a confusão o cercava. E ele sentia tudo desmoronar ao seu redor. O homem antes apenas ameaçador, agora parecia um predador, observando sua presa com malícia. Luna tem algo que te pertence, e você vai querer isso de volta, Alex. E então, como um raio que corta a noite, o homem arremessou a foto ao chão, fazendo-a se espalhar. Uma nova imagem surgiu. Alex quase não respirou. Ele viu seu pai, aquele homem que sempre teve como herói, ao lado de Luna, e a expressão de ambos era de amor, de proximidade íntima. Uma onda gelada percorreu seu corpo. Ela é... Ele gaguejou. Os pensamentos uma tempestade incontrolável. É sua irmã. O homem gritou, com um sorriso que parecia mais uma tortura. E se não fizer o que eu digo, posso garantir que essa relação será cortada de forma permanente. As sirenes agora eram ensurdecedoras, mas tudo que Alex conseguia ouvir era seu coração pulsando como um tambor. Ele olhou para Luna, e o desespero em seus olhos refletiu sua própria angústia. É verdade? Ele perguntou, o medo se misturando à confusão. Ela apenas balançou a cabeça, a lágrima escorrendo por seu rosto. Alex, não posso. Não quero que você fique preso nisso. Olhe para o que isso causou entre nossas famílias. O homem deu um passo à frente, sua presença opressiva quase palpável. Agora você tem uma escolha, a vida dela ou a sua, e tudo que você sempre conheceu. Nesse instante, um movimento repentino na multidão atraiu a atenção de Alex. Uma mulher, deslumbrante e com uma aura de autoridade, emergiu do meio da confusão. Seus cabelos longos e negros brilhavam sob a luz do sol, e seu olhar impassível varreu a cena. Era alguém que Alex não via há anos, alguém que ele pensava ter esquecido. Era sua mãe. Mãe! Ele gritou, sem pensar. Ela avançou,
Sua presença dominando o espaço. Alex, não. Isso não é o que parece. Sua voz ecoou com um poder que fez o homem hesitar. Ele olhou confuso, mas logo adicionou uma expressão de raiva. Você não deveria estar aqui. Isso não lhe diz respeito. A tensão cresceu enquanto o homem e sua mãe trocavam olhares fulminantes. Alex estava aturdido. O que você está fazendo aqui? Pergunta saiu quase como um sussurro. O passado da família dele estava se desdobrando diante de seus olhos e, em um frenesi, percebeu que sua mãe não era apenas uma figura distante, mas o centro de todo esse enredo. Luna, não posso deixar que você se machuque. Não depois do que foi feito. Sua mãe insistiu, avançando mais um passo. O homem deu um passo brusco para trás, como se estivesse sendo confrontado por algo muito mais poderoso do que ele poderia lhe dar. Você está pronta para encarar a verdade, então? Perguntou o homem, com um sorriso maligno. Os segredos que sua família manteve por tanto tempo estão prestes a fugir dela. Ele apontou para Luna, que ainda estava no chão, sem forças. O tom da conversa mudava. A verdade era uma arma que poderia se voltar contra todos. Alex estava perdido em um mar de informações e emoções. O que sua mãe tinha a ver com Luna? E que segredos seriam revelados? Então, do nada, uma explosão de luz cortou a cena. Vislumbres de um passado oculto dançaram em sua mente. As sirenes da polícia foram ensurdecedoras, mas na confusão, tudo ficou turvo. Os olhares se cruzaram e, ao mesmo tempo, Luna se levantou com uma força que parecia sobrenatural. Chega! Se a verdade precisa vir à tona, que venha! Seu grito estrondou enquanto o mundo ao redor girava. O desespero, a dúvida, tudo se reuniu em um único ponto. E assim, Alex soube que ele estava prestes a descobrir algo muito além do que jamais imaginou. A vida deles jamais seria a mesma. Mas o que estaria por vir? A confusão. Crescia e a tensão se tornava insuportável. Uma revelação estava guardada e Alex mal podia esperar para saber se isso os destruiria de vez. O desespero estava no ar e a tensão crescia a cada segundo. Alex estava paralisado com tudo o que estava acontecendo. Mas Luna ergueu a voz, decidida. A verdade precisa vir à tona. Que venha! O eco de suas palavras reverberou no lugar e todos os olhares se voltaram para ela. O homem, que antes parecia dominador, agora tremia de raiva, mas também de medo. Ele olhou para Alex, um brilho de satisfação nos olhos, como se soubesse algo que ninguém mais desconfiava. A atmosfera tornou-se pesada e a multidão começou a murmurar. Alguém na plateia fez uma observação sobre o que estava em jogo. Vocês não sabem com quem estão lidando, sussurrou um senhor idoso, uma voz rasgada cheia de advertências. A cada momento, a situação parecia estar prestes a explodir. Depois das últimas palavras de Luna, o homem se aproximou ainda mais dela. Você não entende, Luna. Isso é algo maior do que nós. E você, Alex? Sua voz desmoronou em um riso baixo e maníaco. Você realmente sabe quem é sua mãe? O que ela fez? O coração de Alex pulou. O que você quer dizer? Sua mente estava confusa e ele sentiu o estômago revirar. Você acha que ela é tão pura? Não sabe dos segredos que cercam sua vida? Eu conheço toda a história. O homem ergueu a foto ainda espalhada no chão. Sua mãe não é a heroína que você imagina. Ela é parte da sujeira que destruiu vidas. Um silêncio mortal tomou conta e, em um ímpeto, Luna decidiu. Chega, eu sou mais do que o que você diz. Eu sou. Ela hesitou, a voz falha.
antes de olhar diretamente para Alex. As palavras caíram como um meteorito e a multidão foi para o fundo. Alex ficou paralisado. O quê? Isso não pode ser verdade! Sua respiração acelerou. A última coisa que queria era aceitar que tudo que sabia estava errado. Mas a expressão no rosto de Luna era genuína e cheia de dor. É verdade, Alex. Você e eu somos irmãos. Nossa mãe, ela me escondeu, mas eu sempre soube. Sempre soube! Lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto o homem a observava satisfeito em sua confusão. O olhar de desprezo dele cruzou com o de Alex. Processa isso. Sua mãe é uma mentirosa. Ela destruiu nossa família e agora quer te usar como moeda de troca. Ele gesticulava como um maestro de um horrendo concerto. A sirene da polícia estava mais próxima agora, mas o caos já havia tomado conta. Alex estava em choque. A necessidade de entender precedia a dor. Mãe, o que está acontecendo? É verdade? Ele gritou, sua voz um misto de dúvida e raiva. Ela não respondeu, mas seu olhar estava fixo no homem. Inferno, você não pode me parar. Não agora, não depois de tudo que eu passei para protegê-los. O homem riu. Proteger ou esconder a verdade? Porque essa verdade vai te destruir, Alex. Você acha que ainda pode salvar a vida dela? Eu sou apenas o porta-voz da sua miséria. Uma explosão de luz sacudiu a cena quando o carro da polícia parou com segurança e um grupo de oficiais saiu, prontos para agir. Mas a verdadeira tempestade já estava no ar. Alex estava entre sua mãe, uma figura familiar mais manchada do que ele podia imaginar, e Luna, sua irmã, que ele nunca soubera que existia. Um instante de calma precedeu a explosão. E nesse espaço, Luna virou-se para Alex, o olhar sério. A verdade é que tudo o que achamos que era real pode não ser. Olhe para os olhos da sua mãe e pergunte a ela o que você realmente fez. E antes que Alex pudesse assimilar, o homem, numa última tentativa de controle, avançou para Luna. Mas algo inesperado aconteceu. A mãe de Alex, em um momento de pura determinação, se lançou na frente dela, gritando: "Pare! Você não tem ideia do que está prestes a desencadear." Nesse momento, a conexão de Alex com ambos os lados se rompeu. Ele estava prestes a descobrir que o que havia começado como um encontro casual se transformou em uma rede de mentiras e segredos que desafiava todo o seu entendimento. O passado estava se desdobrando na frente dele, e no centro de tudo, Luna e sua mãe estavam prestes a revelar a verdade que poderia obliterar o que restava de suas vidas. E enquanto as sirenes ecoavam, Alex percebeu que não havia saída. A única coisa que ele sabia era que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. E no meio dessa tempestade, ele só tinha uma pergunta ecoando em sua mente: vale a pena saber a verdade, se ela pode destruir tudo que eu amo? O desespero estava no ar, e a tensão crescia a cada segundo. Alex estava paralisado com tudo o que estava acontecendo, mas Luna ergueu a voz decidida. A verdade precisa vir à tona. Que venha! O eco de suas palavras reverberou no lugar, e todos os olhares se voltaram para ela. O homem, que antes parecia dominador, agora tremia de raiva, mas também de medo. Olhou para Alex com um brilho de satisfação nos olhos, como se ele soubesse algo que ninguém mais desconfiava. E então, o inesperado aconteceu. O homem começou a soltar uma gargalhada, fria e cortante. Você realmente acha que pode enfrentar a verdade, Luna? Você não está pronta para isso. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ressoou na praça. E uma figura de negro surgiu do meio da multidão, encapuzada e imponente.
A aparência dele era familiar de um jeito assombroso, como um eco de um pesadelo que Alex pensou ter esquecido. Era outro homem, mas o olhar dele era inconfundível. Era seu pai. "O que você está fazendo aqui?" Alex gaguejou, seu coração disparando no peito. A figura que antes parecia ser uma solução, agora transparecia uma aura de ameaça. "Alex, você precisa ficar longe dela." Seu pai levantou a voz, carregada de uma urgência que fez o corpo de Alex estremecer. O homem ameaçador, agora surpreso, recuou um passo. "Você acha que pode controlar isso? A história da sua família é mais suja do que você pode imaginar. E eu sou a única pessoa que pode dar as respostas que você tanto busca." O olhar frio do pai de Alex se fixou em Luna. "Você não tem ideia do quanto está em perigo. Eles querem você e não pararão até conseguir." As palavras saíram como uma descarga elétrica, deixando Alex em estado de choque. Ele olhou para Luna, que estava lá, a expressão de desespero misturada a uma resolução feroz. Mas então, em um movimento inesperado, o homem ameaçador avançou. Luna, na frente de Alex, começou a gritar: "Não, não vou deixar você machucá-lo." Mas seu corpo, fraquejando, começou a ceder. E nesse momento, um grito poderoso ecoou pela praça. "Já chega!" Era a voz de sua mãe, cortando a tensão como uma faca. Ela deu um passo à frente, enfrentando o pai de Alex, e a multidão ficou em silêncio, surpresas nos rostos. "Se você soubesse a verdade, Alex, entenderia que isso nunca foi só sobre você." As palavras caíram pesadas e Alex ficou paralisado. "O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo?" A confusão estava espreitando e ele sentiu seu mundo desmoronar ao redor. "Eu sou mais do que apenas sua mãe, Alex. Eu sou a razão pela qual tudo isso começou." Ela disse, seu olhar firme, e então, com uma leve hesitação, afirmou: "Eu sou a culpada por tudo. Nós escolhemos essa vida. Você nunca soube, mas eu e Luna somos gêmeas." As palavras cortaram como vidro. Alex olhou de uma para outra, a incredulidade tomando conta. "Mas como? Por que você escondeu isso de mim?" O homem do fundo riu descaradamente, como se estivesse assistindo a um espetáculo. "Viu? Sempre foram gêmeas, e você achou que sua vida era simples? A verdade é podre e agora está tudo de volta à tona." O queixo de Alex tremia. Ele não sabia o que pensar, enquanto a multidão murmurava, chocada. As sirenes da polícia ficaram mais altas, mas ninguém parecia notar. Ele olhou para Luna, buscando uma resposta, mas ela estava tão perdida quanto ele. Um nó de emoções à flor da pele. "Alex, você precisa confiar em mim," ela implorou. Nesse instante, a realidade se despedaçou. Alex não conseguia entender. Tudo o que ele pensou que sabia estava em perigo. "Então, o que somos?" A pergunta saiu com dificuldade, a verdade sendo uma lâmina afiada. Ele estava em um abismo, entre duas pessoas que até então sempre foram importantes, mas agora eram estranhas. As sirenes agora eram ensurdecedoras, mas tudo o que Alex conseguia ouvir era seu próprio coração pulsando. O homem ameaçador ficou em pé, como um espectador satisfeito, enquanto a verdade começava a desmoronar na frente de todos eles. E enquanto a tensão aumentava, Alex percebeu que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para sempre. O peso da revelação pairava sobre eles, e ele só podia perguntar a si mesmo se estava pronto para enfrentar a verdade, ou se preferia viver na ignorância. O desespero estava no ar e a tensão crescia a cada segundo. Alex estava paralisado com tudo o que estava acontecendo, mas Luna ergueu a voz, decidida. "A verdade precisa vir à tona. Que venha!"
O eco de suas palavras reverberou no lugar, e todos os olhares se voltaram para ela. O homem, que antes parecia dominador, agora tremia de raiva, mas também de medo. Olhou para Alex com um brilho de satisfação nos olhos, como se ele soubesse algo que ninguém mais desconfiava. E então, o inesperado aconteceu. O homem começou a soltar uma gargalhada, fria e cortante. Você realmente acha que pode enfrentar a verdade, Luna? Você não tá pronta para isso. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ressoou na praça. Uma figura de negro surgiu do meio da multidão, encapuzada e imponente. A aparência dele era familiar de um jeito assombroso, como um eco de um pesadelo que Alex pensou ter esquecido. Era outro homem, mas o olhar dele era inconfundível. Era seu pai. Pai, o que você está fazendo aqui? Alex gaguejou, seu coração disparando no peito. A figura que antes parecia ser uma solução, agora transparecia uma aura de ameaça. Alex, você precisa ficar longe dela. Seu pai levantou a voz, carregada de uma urgência que fez o corpo de Alex estremecer. O homem ameaçador, agora surpreso, recuou um passo. Você acha que pode controlar isso? A história da sua família é mais suja do que você pode imaginar. E eu sou a única pessoa que pode dar as respostas que você tanto busca. O olhar frio do pai de Alex se fixou em Luna. Você não tem ideia do quanto está em perigo. Eles querem você e não pararão até conseguir. As palavras saíram como uma descarga elétrica, deixando Alex em estado de choque. Ele olhou para Luna, que estava lá, a expressão de desespero misturada a uma resolução feroz. O pai de Alex e a multidão ficou em silêncio, surpresas nos rostos. Se você soubesse a verdade, Alex, entenderia que isso nunca foi só sobre você. As palavras caíram pesadas e Alex ficou paralisado. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? A confusão estava espreitando e ele sentiu seu mundo desmoronar ao redor. Eu sou mais do que apenas sua mãe, Alex. Eu sou a razão pela qual tudo isso começou. Ela disse, seu olhar firme, e então, com uma leve hesitação, afirmou, eu sou a culpada por tudo. Nós escolhemos essa vida. Você nunca soube, mas eu e Luna somos gêmeas. As palavras cortaram como vidro. Alex olhou de uma para a outra, a incredulidade tomando conta. Mas como? Por que você escondeu isso de mim? O homem do fundo riu descaradamente, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Viu? Sempre foram gêmeas, e você achou que sua vida era simples? A verdade é podre, e agora tá tudo de volta à tona. O queixo de Alex tremia. Ele não sabia o que pensar, enquanto a multidão murmurava, chocada. As sirenes da polícia estavam mais altas, mas ninguém parecia notar. Ele olhou para Luna, buscando uma resposta, mas ela estava tão perdida quanto ele. Um nó de emoções à flor da pele. Alex, você precisa confiar em mim, ela implorou. Então uma explosão de luz cortou a cena. Uma viatura, atropelando a confusão, despedaçou a tranquilidade. Alex se virou, o calor do momento se intensificando. O que foi isso? Ele estava em um abismo entre duas pessoas que até então sempre foram importantes, mas agora eram estranhas. Uma mulher se jogou do carro com uma determinação assombrosa. Era a avó de Alex, toda vestida de preto, com os olhos fulgurantes. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais, gritou ela. Luna, a verdadeira história sobre a sua mãe e a minha filha e seus pais estão interditados. Aquelas palavras de impacto foram como uma bomba. O homem atrás deles congelou. Ele claramente não esperava a entrada dela. Não, você não pode contar. Isso vai destruir tudo.
Ele começou a avançar, mas a avó de Alex se posicionou entre eles, com um olhar feroz. Os murmúrios cresceram entre a multidão, e Alex sentiu que a realidade estava prestes a se despedaçar. O que você sabe? Que história é essa? Sua voz tremia, mas ele não podia mais segurar. Antes de se tornar o que é, sua mãe fez uma escolha. Mas essa escolha teve consequências para todos nós. A avó lançou um olhar para Luna. E você, Luna? Você é parte dessa escolha. Sua vida inteira foi um sacrifício. E a verdade não pode ser mantida em segredo para sempre. Uma nuvem de expectativas pairou na praça. Ele olhou entre elas, sua cabeça girando. O ar ficou pesado, como se a verdade estivesse prestes a estourar como um balão. E, mesmo depois de tudo, essa revelação não era o fim, mas o começo de algo muito maior. O que estava por vir poderia mudar suas vidas para sempre. Mas, em que direção? Alex sentiu o frio da incerteza escorrendo pelo corpo, mal sabendo o que ainda estava por vir. A tensão pairava no ar, enquanto todos esperavam o próximo movimento. Alex não conseguia processar a revelação da sua mãe. Gêmeas? Confusão tornava-se um labirinto em sua mente. Ele olhou para Luna, que estava ao seu lado, e viu as lágrimas escorrendo por seu rosto. Aquela dor, aquela descoberta, era difícil de suportar. Então, a avó de Alex, com a voz firme, continuou. Havia um plano, Alex. Um plano que envolvia todos nós. Mas a verdade se perdeu ao longo do caminho. Ela olhou para o homem ameaçador, que estava prestes a avançar, mas a expressão dele mudou de repente. Algo no fundo de seu olhar insinuava pavor. Você não tem ideia do que está fazendo! Gritou o homem, balançando a cabeça como se quisesse afastar os demônios que o assombravam. Estão se colocando em perigo. Você realmente acha que pode escapar disso? A multidão começou a murmurar, o desconforto crescendo entre cada pessoa que testemunhava essa troca de palavras. E como se tudo estivesse em câmera lenta, uma explosão de luz repentina iluminou a praça. Um carro avançou, girando descontrolado, até parar abruptamente bem em frente a eles. As pessoas gritaram, recuaram, e o caos tomou conta. Não, não, não! Alex sentiu um frio na espinha. O motorista, ainda dentro, estava sem controle, e a sensação de medo era palpável. O homem ameaçador olhou para o carro, a fúria em seu rosto desaparecendo. O que aconteceu? Em seguida foi rápido demais. A porta do carro se abriu e de dentro dele uma figura saltou. Era uma mulher com um olhar que queimava como fogo. Chega de mentiras! Gritou, sua voz ecoando entre os presentes. Alex ficou paralisado. Era sua irmã, a que ele nunca conheceu. A mulher olhou para todos com uma intensidade que fazia o sangue congelar. Luna, você tem que ouvir. Não confie em ninguém aqui. Todos têm segredos, até sua mãe. A revelação chocou a multidão e murmúrios se espalharam como fogo. Alex não conseguia acreditar. Você é quem? Perguntou, a voz trêmula. Por que você está aqui? Ela respirou fundo, quase como se lutasse contra a emoção. Eu sou a razão pela qual sua mãe fez o que fez. Sou a terceira gêmea, mas a verdade é muito mais complexa. Eu fui separada de vocês por um motivo que pode ser mortal. A tensão se intensificou. O homem ameaçador, que até então parecia confiante, agora estava visivelmente abalado.
Você não devia estar aqui. Isso não é seguro. Ele gritava, mas a mulher já estava longe da sua sombra. Eu não vou deixar você a controle dessa vez, ela declarou, avançando, os olhos cheios de determinação. A verdade precisa ser revelada. E essa vez, ninguém vai parar. E foi quando tudo mudou. Um tiro ecoou pela praça. O público congelou. Alex virou-se rapidamente, em direção ao som, e viu o homem caindo no chão, um ferimento grande no lado. Ele gritou, as imagens distorcidas à sua volta, enquanto a realidade se despedaçava ali mesmo. Não! Alex gritou, já se lançando em direção ao homem. Mas antes que pudesse sequer alcançá-lo, a mulher, a irmã que nunca conheceu, olhou diretamente em seus olhos. Agora você precisa fazer uma escolha, Alex. Sua vida ou a verdade? A escolha é sua. A presença do homem que estava ameaçando todos agora se tornava um eco distante. As sirenes da polícia já estavam se aproximando, mas a comoção na praça das pessoas não cessava. Alex ficou paralisado enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente, e enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Ele percebeu que a verdade que todos estavam combatendo tornara-se um labirinto de mentiras e segredos, onde cada passo poderia levá-lo a uma escolha fatal. O aconteceria com Luna? E qual seria o custo real de descobrir tudo isso? Alex encarou sua irmã confuso, enquanto o pânico tomava conta de seu coração. Ali estava ele, na beira de um abismo, sem saber o que vinha a seguir. A única coisa que sabia é que aquilo era apenas o começo de uma verdade que poderia devorar todos eles. O desespero estava no ar e a tensão crescia a cada segundo. Alex estava paralisado com tudo o que estava acontecendo, mas Luna ergueu a voz, decidida. A verdade precisa vir à tona. Que venha! O eco de suas palavras reverberou no lugar, e todos os olhares se voltaram para ela. O homem, que antes parecia dominador, agora tremia de raiva, mas também de medo. Olhou para Alex, com um brilho de satisfação nos olhos, como se soubesse algo que ninguém mais desconfiava. E então o inesperado aconteceu. O homem começou a soltar uma gargalhada, fria e cortante. Você realmente acha que pode enfrentar a verdade, Luna? Você não está pronta para isso. Antes que alguém pudesse reagir, um estrondo ressoou na praça. Uma figura de negro surgiu do meio da multidão, encatusada e imponente. Era outro homem, mas o olhar dele era inconfundível. Era seu pai. Pai, o que você está fazendo aqui? Alex gaguejou, seu coração disparando no peito. A figura que antes parecia ser uma solução, agora transparecia uma aura de ameaça. Alex, você precisa ficar longe dela. Seu pai levantou a voz, carregada de uma urgência que fez o corpo de Alex estremecer. O homem ameaçador, agora surpreso, recuou um passo. Você acha que pode controlar isso? A história da sua família é mais suja do que você pode imaginar. E eu sou a única pessoa que pode dar as respostas que você tanto busca. O olhar frio do pai de Alex se fixou em Luna. Você não tem ideia do quanto está em perigo. Eles querem você e não pararão até conseguir. As palavras saíram como uma descarga elétrica, deixando Alex em estado de choque. Ele olhou para Luna, que estava lá, a expressão de desespero misturada a uma resolução feroz. Mas então, em um movimento inesperado, o homem ameaçador avançou. Luna, na frente de Alex, começou a gritar. Não, não vou deixar você machucá-lo. Mas seu corpo, fraquejando,
começou a ceder. E nesse momento, um grito poderoso ecoou pela praça. Já chega! Era a voz de sua mãe, cortando a tensão. Ela deu um passo à frente, enfrentando o pai de Alex, e a multidão ficou em silêncio, surpresas nos rostos. Se você soubesse a verdade, Alex, entenderia que isso nunca foi só sobre você. As palavras caíram pesadas. Mas eu e Luna somos gêmeas. As palavras cortaram como vidro. Alex olhou de uma para outra, a incredulidade o tomando conta. Mas como? Por que você escondeu isso de mim? O homem do fundo riu descaradamente, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Viu? Sempre foram gêmeas. E você achou que sua vida era simples? A verdade é podre. E agora tá tudo de volta à tona. O queixo de Alex tremia. Ele não sabia o que pensar, enquanto a multidão murmurava, chocada. As sirenes da polícia estavam mais altas, mas ninguém parecia notar. Ele olhou para Luna, buscando uma resposta, mas ela estava tão perdida quanto ele. Um nó de emoções à flor da pele. Alex, você precisa confiar em mim, ela implorou. Então, uma explosão de luz cortou a cena. Uma viatura, atropelando a confusão, despedaçou a tranquilidade. Alex se virou, o calor do momento se intensificando. Que foi isso? Ele estava em um abismo entre duas pessoas que, até então, sempre foram importantes, mas agora eram estranhas. Uma mulher se jogou do carro com uma determinação assombrosa. Era a avó de Alex, toda vestida de preto, com os olhos fulgurantes. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais, gritou ela. Luna, a verdadeira história sobre sua mãe e a minha filha e seus pais estão interditados. Aquelas palavras de impacto foram como uma bomba. O homem ameaçador congelou. Ele claramente não esperava a entrada dela. Não! Você não pode contar! Isso vai destruir tudo! Ele começou a avançar, mas a avó de Alex se posicionou entre eles, com um olhar feroz. Os murmúrios cresceram entre a multidão, e Alex sentiu que a realidade estava prestes a se despedaçar. O que você sabe? Que história é essa? Sua voz tremia, mas ele não podia mais segurar. Antes de se tornar o que é, sua mãe fez uma escolha. Mas essa escolha teve consequências para todos nós. A avó lançou um olhar para Luna. E você, Luna, você é parte dessa escolha. Sua vida inteira foi um sacrifício, e a verdade não pode ser mantida em segredo para sempre. Uma nuvem de expectativas pairou na praça. Ele olhou entre elas, sua cabeça girando. O ar ficou pesado, como se a verdade estivesse prestes a estourar como um balão. E mesmo depois de tudo, essa revelação não era o fim, mas o começo de algo muito maior. O que estava por vir poderia mudar suas vidas para sempre. Mas em que direção? Quando todos pensavam que as tensões atingiram seu clímax, um grito estridente cortou o ar. Um tiro! A praça mergulhou em um caos absoluto. Todos gritaram e correram enquanto o homem ameaçador caiu, a expressão de dor tomando seu rosto. A multidão ficou paralisada. Alex congelou, os olhos arregalados, no meio do tumulto. Avistou uma figura que se afastava. Era a mulher que tinha pulado do carro. Ela sorriu, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso de pura satisfação. Vocês não imaginam o que desencadearam, ela disse, e em um movimento rápido, tirou um objeto brilhante do bolso. Um punhal. Lindo, mas mortal. É apenas o começo, meu amado filho. O jogo tá apenas começando. Suas palavras ecoaram. A expressão de Alex se desfez. Ele olhou para Luna e sua mãe, seu mundo desmoronando.
E enquanto que dozer ser um final se desenrolava, novos segredos estavam prestes a vir à tona, ameaçando destruir tudo o que conheciam. Agora, quem era realmente a mulher diante deles? E o que mais estaria escondido nas sombras da verdade? O caos na praça estava fora de controle. Gritos ecoavam, pessoas corriam em pânico, e o homem ameaçador, caído no chão, se contorcia de dor. Alex sentiu seu coração disparar, enquanto olhava para sua mãe e Luna, não sabendo se deveria correr para ajudar ou ficar ali, paralisado. O cheiro de adrenalina e medo preenchia o ar. Alex! A voz de Luna era um sussurro, cheio de dor e preocupação. Ela parecia prestes a desabar. Precisamos descobrir o que está acontecendo de verdade. Nesse momento, a irmã desconhecida de Alex, ainda ali, sua expressão era intensa. O que está em jogo é maior do que nós. A verdade nunca é simples, mas é a única forma de nos libertarmos. Eles sempre souberam que um dia voltaríamos. Não sou apenas uma sombra do passado. Sou parte da mudança. Com a sirene se aproximando, Alex teve o estalo de lucidez. Se somos gêmeas, então precisamos unir forças. Isso não vai terminar aqui. Ele olhou nos olhos de Luna, sentindo um nó na garganta. Nós somos mais fortes juntos. A avó de Alex, cabelos grisalhos e imponente, interveio. Sim, vocês precisam se unir, mas também devem enfrentar o que está por vir. Este homem, ela apontou com um gesto firme, sabe mais do que diz. Há um plano em ação que vocês ainda não compreendem. Quietamente, o homem ameaçador se levantou, com um olhar cheio de raiva e um sorrisinho cruel se formando em seu rosto. Vocês acham que podem me parar? Vocês não conhecem o poder que está em jogo. Os oficiais da polícia finalmente chegaram e formaram um cordão, prontos para prender o homem. Alex, então, sentiu uma onda de liberdade. A verdade vai se libertar, gritou, sua voz ecoando como um chamado. E antes que pudessem fechar o cerco, a mulher desconhecida, agora totalmente no controle, ergueu o punhal, que segurava. Chega de mentiras! O passado que vocês esconderam está prestes a ser exposto. Ela girou o punhal em um movimento fluidamente elegante e, em seguida, apontou para o homem. Você não pode mais controlar isso. A liberdade está ao nosso alcance. A praça, cheia de tensão, estava prestes a descobrir a verdade. O homem encarou a mulher com cólera, mas ela não hesitou. O que acontecia ali transcendeu o tempo. Os segredos guardados por tanto tempo, finalmente prestes a serem revelados. Alex sentiu seu peito apertar ao ver o olhar de determinação nos olhos de sua mãe. Vão! Descubram a verdade! Lutem por quem são! Ela clamou e as palavras reverberaram em todos os presentes. Foi nesse momento que a tensão se transformou em determinação. E enquanto os agentes da lei cercavam o homem, Alex, Luna e sua irmã se uniram em um gesto de força coletiva. A multidão, outrora assustada, agora assistia, intrigada e expectante. Mal podiam imaginar o que aconteceria a seguir. Então, um silêncio repentino tomou conta do lugar. Mesmo no caos, havia uma linha tênue de esperança no ar. Alex virou-se, olhando para Luna e a nova irmã, e sentiu uma conexão que nunca pensou ser possível. Não importa o que venha, enfrentaremos juntos. Ele tomou a mão de cada uma delas, uma conexão inquebrantável formando-se no momento. Mas no fundo de sua mente, uma dúvida permanecia. Jornada estava apenas começando. E você, leitor, o que acha que veio a seguir? O que estes novos laços poderão construir? O que os segredos antigos irão revelar?
essa história não termina aqui. Então, se você está tão intrigado quanto eu, você precisa se inscrever agora neste canal. Não perca as histórias exclusivas que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer esta comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho surpreendente. Quero ouvir de você. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o fim deste enredo. Não espere nem mais um segundo. O seu apoio é essencial. Vamos juntos desbravar o que está por vir.